Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula de hoje falarei sobre o comando compare bigger equal text. Então o comando compare bigger equal text é um comando que compara duas sequências de textuais, dois blocos de texto ou duas linhas de texto, e verifica se o primeiro é maior ou igual ao segundo. Se o primeiro for maior ou igual ao segundo, será feito um desvio de fluxo na execução do programa, ou seja, o programa continuará numa outra linha, uma outra parte do código, através de uma marca de linha aqui, que é definida como terceiro parâmetro do comando. Veja que ele aceita 3 parâmetros, Então, no primeiro parâmetro, eu tenho que informar o primeiro texto da comparação a ser feita, e no segundo parâmetro, o segundo texto. Na linha 2 de parâmetro, o segundo texto da comparação. Então veja que ele verifica se um texto é maior ou igual ao outro. Nesse caso aqui, o primeiro texto é menor que o segundo. Obviamente, aparentemente, ele tem menos caracteres do que o segundo. Então, obviamente, a execução aqui não será desviada. Essa marca de linha, o programa não será desviado para essa marca de linha, porque essa comparação aqui não está retornando verdadeiro. Não é verdade que o primeiro texto então é maior ou igual ao segundo, nesse caso. Veja, esse é um comando de tomada de decisão. É um comando que permite conferir um mínimo de inteligência, um nível mínimo de inteligência a um robô desenvolvido em linguagem scripter, para que um robô consiga tomar decisões e executar tarefas inteligentes para o usuário. Existem várias aplicações para esse tipo de comando, uma delas é para análise de documentos, mas não é o caso dessa aula. O foco dessa aula é falar somente sobre o funcionamento dele, é demonstrar como funciona o comando. Então eu não falarei muito sobre aplicações aqui nessa aula, ok? Bom, diminuirei aqui o tamanho da fonte. Eu tenho um algoritmo que eu usei numa outra aula para falar de um outro comando parecido com esse. Eu aproveitarei esse algoritmo para demonstrar o funcionamento do comando, tá certo? Então veja aqui que eu tenho alguns comandos complementares para o meu teste, para a minha demonstração aqui. Então nesse momento, como funciona esse algoritmo aqui? Então o comando compare bigger equal text, compara o primeiro texto com o segundo e verifica. Se ele for maior ou igual, se o primeiro for maior ou igual ao segundo, como eu já disse, será desviado, o programa será desviado para esta linha aqui, uma marca de linha. E essa marca de linha precisa ser definida com o comando merge em outra parte do código. E isso nós temos aqui embaixo. Veja que nós temos aqui um comando merge com esse nome, com esta marca de linha. Então, obviamente, se a comparação aqui for bem sucedida, se for verdade que o primeiro texto é maior ou igual ao segundo, o programa continuará nesta linha, a partir desta linha aqui, e os comandos abaixo serão executados, os comandos seguintes. No momento nós temos um comando mens aqui, que simplesmente mostrará uma mensagem na tela, aqui, desviou para cá. Essa mensagem será exibida, tá? Vamos ver qual a mensagem que será exibida se eu executar esse programa no momento? Vamos ver. Clicarei no botão executar aqui em cima, no meu canto superior direito, do editor de códigos, Confirmarei o início do processamento. Veja que ele mostrou a seguinte mensagem aqui na caixinha de texto para mim, passou por aqui. Essa mensagem que ele mostrou, passou por aqui. Por quê? Vejamos então. Ele mostrou esta mensagem. Por que isso aconteceu? Porque o meu comando compare bigger equal text não retornou o verdadeiro para a comparação que ele fez. Por quê? Porque ele verificou o seguinte, olha, o nome Jefferson é maior que linguagem scripter? É maior ou igual? Não é verdade, Então o Jefferson é menor, tem menos caracteres do que o segundo texto. Então ele não desviará o fluxo, ele não pulará para outra parte do programa. Então o que acontecerá? Ele seguirá a execução do programa normalmente com os comandos abaixo, com os comandos que vêm a seguir. Foi o que aconteceu. Como a comparação não foi bem sucedida, ele continuou o programa. Abaixo desse bloco aqui da tomada de decisão, ele continuou executando, e aí ele executou essa mensagem aqui que nós vimos, passou por aqui. E depois ele finalizou o robô através do comando endprog. Veja que eu tenho um comando endprog aqui, que é um comando que finaliza a execução do robô, do programa. E por que eu coloquei isso? Porque se eu não tivesse esse comando aqui, se esse comando não estivesse aqui nessa posição, além dessa mensagem que foi exibida, passou por aqui, a outra mensagem abaixo aqui também seria exibida. Eu teria como resultado a exibição de duas mensagens sequenciais. E não é o que eu quero no momento. Eu quero que o meu robô tome uma decisão e pense o seguinte, olha, ou eu vou seguir um caminho, ou seguirei um caminho, ou seguirei outro. Ou mostrará uma mensagem, ou mostrará outra. Não as duas. Tá? Então, nesse caso dessa mensagem aqui, como eu tenho mais comandos abaixo, o programa continuaria a sua execução, sequencialmente.
né, comando por comando. Então, para que isso não aconteça, eu coloquei um endprog aqui. O endprog ele encerra o processamento, ele fala assim, ó, mostra a mensagem e pronto, chega, parou, né? Não continue. Então ele para por aqui. Aí eu consigo fazer esse tipo, consigo ter esse efeito, né? Ou a comparação será positiva, resultará verdadeiro ou resultará falso, né? Se for verdadeiro, pulará diretamente para esse outro bloco aqui, executando essa mensagem e ignorando esses comandos que estão aqui, ó. Se for falso o resultado da comparação, então ele não pulará para o comando merge, não pulará para a outra linha, e seguirá executando normalmente os comandos abaixo, que seriam esses comandos aqui, tá certo? Que eu estou mostrando com o mouse. Ok? Muito bem, vamos fazer o seguinte agora. Eu mudarei o resultado da comparação, vou alterar aqui. Então eu quero comparar, né, se o primeiro texto é maior ou igual ao segundo. Então eu colocarei uns caracteres a mais aqui, ó, qualquer caracteres, colocarei quaisquer caracteres aleatórios aqui. Veja que agora o primeiro texto tem uma extensão maior que o segundo, né? Ele contém mais caracteres do que o segundo texto. Então é de se esperar que a comparação aqui seja bem sucedida. Nesse caso, o primeiro texto é maior que o segundo. Então, ocorrerá sim, aqui nesse caso, o desvio de fluxo para esta marca de linha aqui, ó. Será mostrada dessa vez, provavelmente, essa outra mensagem na tela, ó, desviou para cá. Vamos conferir se é verdade? Clicarei no botão executar novamente, no canto superior direito. Confirmarei a mensagem de início e veremos. Veja que aconteceu o esperado, né? Nessa caixinha de texto ele mostrou aqui, de fato, a mensagem desviou para cá. Certo? Observe aqui, ó. Então funcionou. Ele comparou de forma correta o texto, né? É maior ou igual, né, na verdade. Então, e se eu fizer com que o primeiro texto seja igual ao segundo, né? Agora veja que eu tenho a mesma quantidade de caracteres no primeiro e a mesma quantidade de caracteres no segundo. Como o comando é um comando que compara se é maior ou igual, ou seja, bigger equal, né? Ele compara se o primeiro texto é maior ou igual, então se o tamanho do primeiro texto for igual ao segundo, acho que continuará, nós teremos o mesmo resultado do teste anterior, né? O desvio de fluxo ainda continuará sendo executado aqui para a marca de linha. E a mensagem que será exibida na tela será a mesma do teste anterior, né? Será desviou para cá. Veremos então. Clicarei no botão executar mais uma vez. Confirmarei e veremos se a mensagem é a mesma. Veja que a mensagem continua. É a mesma, né? Deu certo a comparação. Ele verificou que agora os dois textos são iguais. Né? Desviou para cá. Essa é a mensagem mostrada, ok? Muito bem. Expandirei a área de código agora, clicando aqui na setinha que fica do lado direito do meu editor de códigos aqui, da inteligência computacional. Expandir. Veja que se eu quiser usar memória, a memória do computador para fazer essa comparação, eu também posso, tá? Eu posso armazenar esses dois textos aqui em unidades de memória distintas, tá? Então eu posso fazer assim, olha, é uma outra forma de fazer, né? Eu posso usar o comando alloc memory aqui, ó. Veja o alloc memory, né? E posso fazer o seguinte, olha, na unidade de memória 1, é um exemplo, né? Eu posso armazenar o primeiro texto, né? Aí eu duplico o bloco de comando do alloc memory e faço o seguinte. Na unidade 2, eu posso armazenar o segundo texto, né? Como ele já está lá, eu não preciso copiar e colar aqui, mas farei isso, só para exemplificar. Então veja que eu tenho o primeiro texto na unidade de memória 1 e o segundo texto na unidade de memória 2, né? Eles são iguais, tá certo? Mas estão em unidades de memória distintas, né? Para fazer a comparação agora, eu preciso usar o símbolo de herança de memória, que é esse símbolo aqui de maior, seguido do número da unidade de memória que será comparada. Então, nesse caso aqui, eu compararei o seguinte, farei a seguinte comparação. Eu compararei aqui o conteúdo da unidade de memória 1 com o conteúdo, né, da unidade de memória 2. Ó. Tá? Então, eu estou comparando a unidade de memória 1 com a unidade de memória 2. Na verdade, eu estou comparando o que está guardado nessas unidades, ou seja, os próprios textos. Né? Eu continuo comparando o primeiro texto com o segundo. Só que agora estou utilizando como referência as unidades de memória aonde eles estão guardados, aonde esses textos estão armazenados. Então, se eu executar esse robô de novo, eu obterei provavelmente o mesmo resultado do último teste, né? Porque não mudou, praticamente a comparação continua sendo a mesma, só mudou a referência, só que eu estou indicando para ele unidades de memória, mas de fato ele continua comparando os textos da mesma forma. Tá? Reduzirei aqui o tamanho do texto e executarei o robô novamente aqui. Ó. Vamos ver se é verdade, se o resultado será o mesmo. Né? A mensagem a ser exibida tem que ser esta aqui, ó. Desviou para cá.
Vamos ver. Clicarei novamente no botão executar, confirmarei a execução e veja que aconteceu isso que eu disse, né? Realmente a mensagem desviou para cá, continua sendo exibida ó, aqui na minha caixinha de texto, tá? A comparação continua sendo executada da mesma maneira, tá certo? Bem, antes de encerrar essa aula, tem um outro comentário que eu quero fazer, que é o seguinte, olha, quando um dos textos contiver caracteres especiais ou símbolos especiais considerados Unicode, que é isso aqui, ó, eu estou digitando aqui, ó, Unicode é um padrão mundial de caracteres que considera o seguinte, que cada caractere deve ser armazenado na memória do computador ocupando o espaço de a partir de 2 bytes, né? Então, cada caractere Unicode ocupa na memória de um computador 2 bytes ou mais, vamos dizer assim, 2 bytes ou mais, tá certo? Deixa eu só expandir um pouquinho a fonte aqui, só um minutinho. Enquanto um caractere normal aqui, ó, por exemplo, como essa letra, eu só quero aumentar mais um pouco o tamanho da fonte, como essa letra S aqui, né, a letra S aqui, por exemplo, ela ocupa 1 byte na memória do computador, né? Agora, observe o seguinte, uma letra C, por exemplo, aqui, ó, a letra C cedilha, se eu fizer isso aqui, ó, a letra C cedilha, por exemplo, ela não ocupa 1 byte na memória, porque ela é um caractere Unicode, ela é um caractere especial, né? Então ela ocupa 2 bytes na memória. Do que isso implica em relação, o que isso modifica no uso do comando, na aplicação do comando compare bigger equal text? Então, para o comando compare bigger equal text, tá? Um caractere desse tipo ocupa um espaço de 2. Nesse caso aqui, se eu tivesse que contar, por exemplo, a quantidade de caracteres dessa palavra aqui, ó, scripter, nesse caso aqui, eu teria que fazer assim, observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observe que quando eu contei o caractere C cedilha, eu contei 2 vezes, né? Olha, 1, 2 e 3. 4, 5 e assim sucessivamente. Ou seja, para cada caractere especial com acento ou símbolo que esteja dentro do padrão mundial Unicode, que seja um tipo de caractere Unicode, você deverá considerar 2 caracteres no lugar de 1. Então, no espaço de 1, na verdade, eu tenho 2. É como se fossem 2 caracteres compactados. Tá certo? Então, a contagem muda. Então, se essa palavra aqui deveria ter, né? Se essa palavra aqui deveria ter, por exemplo, né, olha só, 1, 2, 3, 4, né, 5, 6, 7, 8 caracteres, se eu tiver, na verdade, o C cedilha aqui, essa palavra passa a ter 9 caracteres. Para o comando compare bigger equal text, essa palavra ela não contém 9 caracteres, ela contém 10 caracteres. Porque esse caractere aqui, ó, vale por 2. Tá certo? Isso que eu tinha para falar aqui, para finalizar a aula. Então, a aula de hoje é realmente sobre esse comando de tomada de decisão aqui, né? E, por favor, assista os outros vídeos no canal da Inteligência Computacional e conheça mais sobre essa linguagem de programação. Tá bom? Até a próxima aula e muito obrigado.